Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco aí sobre Via Varejo, né, e Magazine Luiza. Claro, já deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal. Faz mais ou menos umas 2 semanas para cá, a gente fez alguns vídeos aí falando sobre as nossas estratégias e inclusive a gente divulgou um relatório, eu vou colocar esse relatório aqui na descrição, onde nós não recomendamos a compra de Via e a compra de Magazine Luiza, né? E algumas pessoas ficaram com dúvida porque se olharem, por exemplo, alguns vídeos aí 2, 3 meses ou 1 ano, vai aparecer alguns vídeos que a gente recomenda a compra e outros vídeos que a gente não recomenda, né? E eu achei por bem até fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco a respeito disso, né? Porque a Capitalismo ela trabalha com vários tipos de estratégias diferentes. Então não existe a estratégia mais correta, que não é correta, mas existem estratégias por perfil de pessoas, né? Tem estratégia de dividendos, tem estratégias de longo prazo, tem estratégias de curto prazo e assim por diante. Como, por exemplo, nós temos as nossas carteiras aqui de longo prazo, né? Inclusive com desempenho, todas elas aqui, essas aqui são as 3 principais, dividendos, a Thiago Prux, a Micro e Small Caps, com desempenho bem acima da média do mercado. Então, por exemplo, nesse tipo de estratégia, né, a gente não vai ficar girando, né? Quem tem uma carteira de longo prazo não está preocupado no mês que vem, né? Está preocupado no longo prazo, se as empresas vão continuar ganhando dinheiro, se elas vão se sustentar no longo prazo. E nesse tipo de estratégia, a gente não vai ficar mudando de tempos em tempos a recomendação. Uma semana a gente recomenda a Magazine Luiza, na outra semana a gente não recomenda a Magazine Luiza. Numa semana a gente recomenda a Via, na outra a gente não recomenda, né? Então, só para deixar bem claro em relação a essas questões que a gente colocou, vamos dividir aqui numa visão de longo prazo e numa visão de médio e de curto prazo, né? Numa visão de longo prazo, análise fundamentalista, essas carteiras de baixo giro, né, com 10 minutos por mês o investidor consegue acompanhar, nós nunca tivemos a recomendação de Via, nunca, né? E possivelmente não teremos, né? Da mesma forma que nós tivemos uma vez só recomendação do Magazine Luiza, inclusive na carteira Micro Small Caps, a gente recomendou a compra de Magazine Luiza lá em 2017 e recomendou a venda em 2019, quando a gente começou a perceber esse cenário que mais ou menos é o cenário que a gente tem hoje. Então, seria até um médio prazo, né, dentro desse longo prazo, porque a gente chegou a ficar ali, não chegou a ficar 2 anos posicionados, mas é baixo giro, não é para ficar trocando a todo momento, né? Então, para o longo prazo, nós não recomendamos o Magazine Luiza, né? A gente acha nesse momento mais interessante outras empresas que trabalham com e-commerce, né? E em função da situação de Via, endividamento da empresa, e quando a gente olha marketing, marketplace, o lado financeiro, né, só de endividamento, para vocês terem uma ideia, Via tem 14% da dívida dela vencendo no curto prazo, Magazine Luiza tem 1%. Né? Então mostra como Via está alavancada. Né? Então a gente prefere outras empresas e não prefere Via quando a gente olha no longo prazo. Então é simplesmente isso, são prismas, né, são tempos diferentes, né? Olhando para o longo prazo, a gente não gosta hoje de nenhuma dessas duas, apesar de não ter restrição com o Magazine Luiza. O Magazine Luiza é uma boa empresa, é uma empresa que conseguiu reestruturar, é uma empresa de qualidade, mas hoje para o longo prazo nós não recomendamos. Só que a maioria desses vídeos que a gente fala dessas empresas são estratégias de mais curto e médio prazos, porque nós temos, além de todas as estratégias de longo prazo, as estratégias de médio e curto prazo. Então, por exemplo, swing trade. Swing trade são operações de 2 a 10 dias. Né? A estratégia é boa, mas é para um perfil diferente daquele investidor de longo prazo. Né? Então, aqui, Via pode estar bom numa semana, na outra semana está ruim, na outra está bom, na outra está ruim, não tem problema nenhum, porque são estratégias diferentes. Essa estratégia aqui do rastreador, que é o nosso carro-chefe hoje, são operações de 3 a 6 meses. Né? Tá com mais de 1000%, 1900% contra 73% do Ibovespa desde 2017. Mas é uma estratégia diferente, são operações de 3 a 6 meses. A gente não está focado aqui no longo prazo. Mas eu não gosto de um mês tá bom, daqui a 6 meses não tá bom. Ok, deve cuidar de uma carteira de longo prazo. Agora, se o investidor está mais focado no preço do que nas ações, para mim não importa muito se o preço está subindo, se a empresa é boa ou não, eu estou mais focado em ganhar dinheiro ou não. Vai focar mais numa estratégia parecida com essa aqui. E justamente nessa estratégia que normalmente a gente coloca as recomendações
agora tá bom para comprar, agora não tá bom para comprar. Isso aqui é dinâmico, né, pessoal? Porque o gráfico é dinâmico, ele vai mudando. Ele muda de mês para mês, de bimestre para bimestre, trimestre para trimestre. Vai depender do tempo gráfico que a gente utilizar. E aqui nessa estratégia do rastreador, apesar da gente não recomendar nenhuma das duas para o longo prazo, a gente já fez N operações, tanto no Magazine Luiza quanto Via, porque elas são boas em função do tempo gráfico, né? O gráfico tem muita volatilidade e isso é bom, né? Tanto que se a gente pegar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui as operações que a gente fez em Via, só para vocês olharem. Aqui, inclusive, tem uma operação que não deu certo, ó. Foi uma operação que a gente fez há 8 meses, foi a última operação que a gente fez em Via. Nós tivemos um prejuízo de 8% nessa operação. A gente vendeu Via a R$8, tá? Aí foi uma boa venda, mesmo com prejuízo, né? E aqui tem o gráfico da operação. Então a gente explicou por que a gente estava entrando lá em Via, porque graficamente estava numa zona interessante, a gente estava focado no preço, não focado na empresa. Mas isso aqui muda, né? Isso aqui, esse mês pode estar bom, no mês que vem pode não estar interessante. Então por isso que às vezes a gente manda a compra de uma ação, em outros momentos a gente manda a venda da ação. No caso de Via, a gente mandou a compra imaginando que a ação ia subir. No médio prazo estava legal. Como isso não se concretizou, graficamente não fazia mais... não seria mais interessante, o pessoal recomendou a venda. A gente vendeu a R$8. De lá para cá, a Via baixou, ela está em 3. Então, mesmo com o prejuízo, foi uma boa operação, porque a gente poderia estar perdendo muito mais, né? A gente vendeu a R$8, vendeu a 8 e baixou para 3 conto lá, né? Deu mais de 60%, quase 70% de queda, depois que a gente recomendou a venda. E quando a gente olha graficamente hoje Via, ela está dentro de um canal de baixa, né? Então, hoje não está interessante para comprar Via. Agora, se ela rompe esse canal de baixa aqui para cima, começa a ficar interessante comprar Via. Entenderam, pessoal? Então, não tem nada demais. São só estratégias diferentes, né? O Magazine Luiza, a mesma coisa. Esses dias eu até mostrei o vídeo, a última venda que a gente fez no Magazine Luiza foi R$21, R$22 que a gente vendeu o Magazine Luiza. Também está num canal de baixa, né? Mas hoje não tem nada apontando compra do Magazine Luiza. Não quer dizer que não é nunca mais para comprar Magazine Luiza, mesmo para quem está olhando no médio prazo. Quer dizer que nesse momento não é uma boa estratégia comprar Magazine Luiza, né? Então, assim, acontece de ser estratégias diferentes. E isso não tem problema nenhum, tá? Qualquer investidor pode operar pela estratégia que faz que está de acordo com o seu perfil. Os investidores de longo prazo podem achar interessante comprar Magazine Luiza. Da mesma forma, os investidores de médio prazo achar interessante que nesse momento não é um bom momento para comprar Via. Para o longo prazo, até para a gente deixar isso bem claro, nós não temos recomendação em Magazine Luiza, não temos recomendação em Via, a gente prefere outras empresas, mesmo focado mais nessa parte de varejo, principalmente o e-commerce. Para médio prazo, depende como vai estar ali no gráfico, tá? Hoje não vale a pena pela nossa estratégia nem comprar Via, nem Magazine Luiza, apesar de Via estar bem mais interessante, né? Quando a gente olha ali, ela está quase rompendo a tendência de baixa para cima, e inclusive pode ser que a gente passe alguma recomendação de Via, tá? Mas eu só queria deixar isso aqui claro para vocês, porque a gente recebeu muita pergunta a respeito disso. Mas como eu falei, são só estratégias diferentes, né? E até vou deixar para vocês aqui na descrição também um cupom, tá, pessoal? Que dá desconto aqui nas nossas assinaturas, é o Arraial Cap, até 35%. Vocês podem aproveitar esse cupom aqui para fazer alguma das nossas assinaturas. Por exemplo, a assinatura Carteiras Capitalizo é mais focada no longo prazo e a assinatura Full Trader é mais focada nessas operações de médio e curto prazo, e cada investidor, de acordo com o seu perfil, vai escolher a estratégia que está mais de acordo com ele, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!